Bom, eu queria cumprimentar os visitantes que estão aqui hoje pela primeira vez. Estou vendo aqui algumas faces novas, um prazer. Aqui a família da Marina, do Felipe, mais uma pessoa aqui, obrigado pela visita. A gente fica muito feliz e honrado com a visita de vocês. Essa casa é casa de Deus, que Deus os abençoe. E nós vamos meditar na palavra do Senhor. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 50. Lucas 23, versículo 50 até o versículo 56. Tá calor, né? No final da pregação vou estar derretido aqui. Lucas 23, 50 ao 56. Todos acharam? Então diz assim a palavra de Deus. Eis que havia um homem chamado José, membro do Sinédrio, homem bom e justo, que não tinha concordado com o plano e a ação dos outros. Era natural de Arimateia, cidade dos judeus, e esperava o reino de Deus. Ele foi até Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. E, tirando-o da cruz, envolveu-o num lençol de linho e o depositou num túmulo aberto numa rocha, onde ninguém havia sido sepultado ainda. Era o dia da preparação e o sábado estava para começar. As mulheres que tinham vindo com Jesus desde a Galiléia seguiram José e viram o túmulo e como o corpo foi colocado ali. Então se retiraram para preparar óleos aromáticos e perfumes. E no sábado descansaram, segundo o mandamento. Vamos orar? Senhor, aqui está a tua palavra. Ela nos informa sobre o sepultamento de Jesus. E nós queremos aprender mais. Não apenas, ó Deus, conhecimento antigo da história. Sobretudo, Senhor, entender que aquilo que o Senhor revelou no passado é para nós hoje. A mensagem que o Senhor acomodou lá no passado para o teu povo. Como disse teu servo na semana passada. Ela serve para o teu povo em qualquer época, em qualquer lugar. E aqui estamos nós. Em pleno século 21, lendo esse texto e sabendo que ele é revelação do Senhor para nós. Fala conosco, Deus. Abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos. Sobretudo, trabalhe o nosso coração para receber essa semente boa do Evangelho. E que o nosso coração responda com fé. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Nós vimos que Jesus Cristo, temos visto nas últimas semanas na narrativa do Evangelho de Lucas, que Jesus Cristo, ele veio passando por uma série de sofrimentos e finalmente, na semana passada, a gente leu sobre a morte de Jesus. E a próxima informação que o narrador traz para nós ao contar essa história é que Jesus Cristo foi baixado à sepultura. Ele foi posto numa sepultura e o sepultamento de Jesus faz parte da sua humilhação. Não sei se vocês vão lembrar que há 15 dias atrás eu coloquei um gráfico que mostrava, fazia uma forma de um V e culminava mostrando a humilhação de Jesus para a sua exaltação. Um dos pontos da humilhação de Jesus é o seu sepultamento. Jesus, ele assumindo, a Ingrid citou isso na oração, no louvor, assumindo a figura humana, ele foi obediente até a morte, citando o texto de Paulo na carta aos Filipenses, capítulo 2, morte de cruz. E talvez a gente pudesse dizer mesmo, mas já está bom, né? Ele sofreu, foi traído, apanhou, foi açoitado, caluniado, julgado injustamente, condenado por mesmo sendo inocente, carregou a cruz, foi exposto ao sofrimento, lhe foi tirada a vida,
É muita coisa, mas não bastasse, tem mais um detalhezinho dessa jornada de humilhação do nosso Redentor. Baixou a sepultura. E aí a pergunta é, o que tem a ver o Jesus Cristo ter baixado a sepultura? O que isso tem a ver com você? O que isso tem a ver comigo? Talvez eu nunca fui para Jerusalém, mas há duas opções de túmulo de Jesus lá, duas opções arqueológicas. Talvez a gente vá para lá, se um dia a gente pudesse ir para lá. Se estivéssemos lá agora, pregando ao vivo, olha aqui, dizem que a arqueologia diz que aqui há outra opção, outra teoria em outro lugar. Mas o que é isso? Mais do que a informação de como era feito o sepultamento, em que lugar foi, qual é o desdobramento disso para você e para mim? Nessa manhã, Deus quer que a gente entenda isso. O fato de Jesus Cristo ter baixado a sepultura tem muito a dizer sobre você e sobre mim. E que a gente possa ouvir entendendo isso nessa história. E a gente possa responder com fé. Porque essa história é de Jesus, mas ela te diz respeito. Ela diz respeito à minha vida. Mas antes disso, algumas informações que a gente precisa entender. E aí eu quero que você fique aqui. Aliás, você tem que ficar aqui sempre. Então você, e principalmente quem está aqui desde as 8 da manhã, tem que vigiar a sua carne para você não vaguear e você não dormir. Então, e outra coisa, meus irmãos, um parênteses. Se o seu celular te faz pecar, arranca e joga fora. Se você, quando vai abrir o aplicativo de Bíblia, dá uma escorregada para as redes sociais, meu irmão, existe um negócio chamado Bíblia impressa. Graças ao Gutenberg, lá nos anos, na Idade Média, ele inventou a imprensa. E aí, isso foi reproduzido e é para você. Então, se o suporte tecnológico escorrega você para você sair do culto, mas estar presente, eu não vou saber, mas Deus sabe. E Ele está vendo aí o que o teu dedo tecla. Na minha época, a gente cantava cuidado olhinho que vê, pezinho onde pisa. Hoje é cuidado dedinho que tecla. Então, eu quero dizer isso para você, porque eu também corro esse pecado. Ontem eu fui para um culto e fui com a Bíblia virtual. Aí eu falei, Deus, preciso falar isso para a igreja, porque na hora que falaram, vamos abrir o aplicativo, ou pega o seu texto aí, a minha vontade era de ir no WhatsApp para ver o que estava urgente para eu responder. Eu falei, não, eu estou aqui para cultuar a Deus, e eu tive que me deixar de lado, mas quase que eu caí. Então, se isso é para você, todo domingo, sai com a tua Bíblia impressa e põe teu celular no modo avião, a não ser que você esteja de plantão à distância, médicos. Se não é esse o teu caso, você fica aqui, porque Deus quer falar com a gente na palavra. Amém? Algumas informações que a gente precisa ter. O corpo de um condenado ele era propriedade do domínio político. No caso da Palestina, era propriedade do imperador romano. Por isso que eles foram pedir para Pilatos. Pilatos, Jesus foi condenado, você concordou, o corpo te pertence. Dá para você liberar? E aí, os primeiros a pedirem o corpo de Jesus foram os judeus. E José de Arimateia, ele era um membro do Sinédrio, mas o narrador diz para a gente que ele não estava de acordo com aquilo que o Sinédrio tinha deliberado sobre a vida de Jesus. O Sinédrio era aquele tribunal, uma instância máxima dos judeus, e eles decretaram a condenação de Jesus Cristo. Eles tiveram participação nessa obra, na condenação de Cristo Jesus, mas tinha um membro desse Sinédrio que disse, o narrador diz para a gente, ele não quis fazer parte disso, ele não concordou com isso. Então, como é que o governo liberava o corpo de um condenado? Às vezes era em troca de dinheiro, e às vezes ele só liberava para alguém que era da família, ou algum amigo, algum conhecido. E aí, no sepultamento de Jesus, tem mais uma coisa interessante para a gente pensar. Era sexta-feira. Lá, o dia não acaba, na Palestina, nessa época, não acabava à meia-noite. O dia não era da meia-noite até a meia-noite. Eles não tinham as famosas, como a gente conta hoje, as 24 horas. Eu já disse aqui que o dia ele era contado a partir do pôr do sol. E Jesus Cristo, o pôr do sol estava acontecendo, provavelmente, e ele precisava ser sepultado às pressas. Por quê? O sábado ia começar no pôr do sol da sexta-feira. E sábado, os judeus fazem o quê? O dia do descanso. Não dá para ficar embalsamando cadáver, não é lugar de ficar trabalhando em abrir buraco para colocar sepulcro, pensando. Então isso precisa ser feito rápido.
Então, o José de Arimateia trabalhou com essa questão do túmulo. E ele foi envolvido em um pano e foram postos sobre ele óleos que eram usados para o embalsamamento, porque na Palestina, dada a temperatura, dizem as pesquisas, o corpo se decompunha rápido. E cheirava mal rápido. Vide a história de Lázaro. Em 4 dias já cheirava muito mal. E aí, algumas mulheres disseram, bom, foi feito o básico, mas nós queremos fazer um embalsamamento como ele merece, com todas as honras, com óleos e ervas especiais. E nós vamos fazer isso quando? Depois que o sábado acabar. Quando o sábado acabaria? No pôr do sol do próprio sábado. E aí, possivelmente, elas foram ao domingo pela manhã, não para ver o corpo a ressurreição, mas com os olhos para fazer embalsamamento de Jesus. Essas mulheres estavam lá, provavelmente no domingo de Páscoa, não é o texto da semana que vem, com a finalidade de arrumar e aprontar tudo da melhor forma para que Jesus Cristo pudesse ter esse sepultamento da melhor maneira. Agora, esse texto, irmãos, fala de dois conhecidos aqui de Jesus. E eu queria que a gente pensasse. Um é o José de Arimateia. O narrador diz que ele era uma pessoa justa e boa. Talvez você pense assim, ele é justo no sentido do direito. E está certo. Mas quando ele coloca justo e bom, aí a conotação muda. A ideia é que ele é uma pessoa boa no sentido teológico, no sentido de ter coisas de Deus na vida dele. Ele pode ser justo e não ser bom. Entende isso? Agora, quando a pessoa é boa, ela vai ser justa. Boa no sentido da parte de Deus. Não apenas isso, a gente já leu, ele discordou da decisão do Sinédrio. E aí diz uma coisa interessante, que ele aguardava o reino de Deus. Ele tinha uma expectativa daquilo que Jesus Cristo ensinou sobre a vinda do reino de Deus, como a gente cantou no primeiro louvor, vem o teu reino aqui dentro. Ele tinha essa expectativa da chegada do reino de Deus e ele viveu de acordo com essa expectativa. São informações para a gente entender. Mas não apenas o José de Arimateia estava ali seguindo Jesus, aguardando o reino e vivendo de acordo com essa espera. As mulheres, eu não sei se você prestou atenção na leitura, se não prestou, eu vou destacar para você. Elas estavam seguindo Jesus desde quando? Desde o seu ministério lá na Galileia. Essas mulheres estavam seguindo Jesus desde que ele pregou, curou, foi para Cafarnaum fazer aquele lugar sua sede. À medida que ele foi desenvolvendo o seu ministério público, descendo para Jerusalém, para morrer, essas mulheres estão ali seguindo Jesus. Se você não assistiu The Chosen, veja lá. Não é propaganda, não é Bíblia, mas ele mostra bastante essas mulheres acompanhando o ministério de Jesus. E agora Jesus Cristo está ali, foi posto na sepultura, e elas estão lá, seguindo Jesus. Tanto José de Arimateia e essas mulheres seguiram Jesus até a sepultura. E eu disse para vocês que a sepultura faz parte do quê, gente? Quem falou? Eu escutei. É isso aí, irmã. Pode falar. É isso aí. A sepultura de Jesus faz parte da sua humilhação. José de Arimateia e aquelas mulheres, mais especificamente essas mulheres, seguiram Jesus em todo o seu ministério. O grande ministério galileu. Mas elas seguiram Jesus também na sua sepultura. E a sepultura faz parte da humilhação de Jesus. Nessa manhã, a pergunta de Deus para mim e para você é: quem aqui é um seguidor de Jesus? Não responda, pense. Ser seguidor de Jesus significa segui-lo no seu grande ministério glorioso, e ele é glorioso, mas também segui-lo na sua humilhação. Eu não sei se você já teve essa experiência de querer que Deus manifeste o poder dele na sua vida. E já orou por isso e já teve esse testemunho. Eu tive muitos, em que eu orei e falei: Senhor, eu quero ver o teu poder ser glorificado na minha vida. Faz uma coisa extraordinária. Realiza um milagre espetacular e que todos vejam e digam: glória a Deus.
Agora, o mesmo Deus que manifesta a glória de Jesus na sua vida, também manifesta a glória por meio do sofrimento. E aí, as situações, geralmente, quando Deus cria determinadas situações em que Ele vai manifestar a humilhação de Jesus, eu não sei como é que você falou, Deus, eu queria tanto que o Senhor manifestasse a glória, mas não pelo sofrimento. Podia manifestar a glória do poder que Jesus Cristo tem para curar, multiplicar pão, fazer sinais e maravilhas, e Ele tem e Ele faz. Mas há momentos na vida de um seguidor de Jesus em que Ele vai manifestar a humilhação do Redentor na sua vida. E na humilhação, Ele vai mostrar a glória. Porque esse é o caminho de Jesus. E seguir Jesus significa segui-lo em todos os momentos, enquanto Ele vai manifestar o poder para multiplicar pão e peixe, o poder para andar sobre as ondas, isso vira cântico metafórico, a gente já cantou isso, que a gente quer andar sobre as águas e a gente anda mesmo, e Ele também diz, o vento fica quieto, o mar se acalma, mas há momentos em que o Espírito de Deus vai te encher de poder, para que a humilhação do nosso Redentor, que desceu à sepultura, se manifeste na sua vida. E tem que ficar claro para mim e para você, que humilhação não é a mesma coisa que vergonha. São coisas distintas. Jesus Cristo levou sobre si a nossa vergonha. E isso, a nossa culpa, está tudo sobre Ele. A vergonha foi posta sobre Ele, mas humilhação não é vergonha. Paulo diz que a gente precisa ter em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo, Ele não julgou como usurpação ser igual a Deus, Ele se esvaziou, sendo reconhecido em figura humana, e se tornando homem, obediente até a morte, e morte de cruz. A gente precisa hoje pensar, eu sou um seguidor de Jesus, o nosso Redentor desceu à sepultura. Esses seguidores do texto foram com Ele lá nessa humilhação. E você e eu, nós ficamos aonde nessa história? Ela é sobre Jesus, mas quem aqui quer seguir Jesus na sua humilhação? Esse é o convite dele para mim e para você. E se você é de Jesus, você já se uniu a Ele. A Bíblia diz que a gente foi unido a Jesus. Eu comecei esse culto hoje lendo o texto de Romanos 6, que mostra que nós somos unidos a Jesus pelo batismo. Unidos a quê, Cristiano? Lá nos sinais e maravilhas? Não, você foi, quando entregou a sua vida para Jesus, você foi unido a Ele na sua morte, na sua ressurreição. Portanto, estar unido com Cristo significa fazer parte da humilhação dEle, e a morte e o sepultamento de Jesus diz respeito a você. Tem um autor, o nome dele é Berkhoff. Eu não projetei o que ele diz ali, mas vou ler. Então você faz uma leitura labial. Por favor, ele diz assim: nós, pecadores, fomos apresentados como sendo pessoas sepultadas com Cristo. Aí é o ponto do sermão de hoje. Você foi sepultado com Cristo. Você tem que olhar esse texto, eu tenho que olhar esse texto e dizer, Jesus desceu à sepultura, pois Ele chamou você para descer à sepultura com Ele. É radical. Nós, pecadores, fomos apresentados como pessoas sepultadas com Cristo. E isso se refere à descida, ao despojamento, à destruição. Destruição do quê? Do seu velho eu. Isso mostra claramente que o sepultamento de Jesus é parte da sua humilhação. O sepultamento de Jesus serviu com o propósito de remover o meu, o seu, o nosso temor da sepultura. Por quê? Porque Jesus Cristo desceu à sepultura, mas Ele é o único que venceu a sepultura, que ressurgiu dos mortos. Então Ele nos incluiu no seu sepultamento, mas Ele também nos incluiu na sua ressurreição. A gente não vai falar disso hoje. Ah, que tristeza, queria falar. Vamos falar só da sepultura. Quais são as implicações do sepultamento de Jesus? Então, duas coisas, meus irmãos. E eu paro por aqui. Jesus desceu à sepultura, mas eu vou ler de novo. Nós, pecadores, somos apresentados como sendo sepultados com Cristo.
Isso se refere à sua descida, à minha descida, ao nosso despojamento, à destruição do velho homem. Isso mostra que o sepultamento de Cristo é parte da humilhação dele. Participe, siga Jesus. O sepultamento de Cristo serviu com o propósito de remover os temores da sepultura para os remidos. Não tememos mais. E também nos santificar para ele. Então, em primeiro lugar, irmãos, a sepultura de Jesus significa que nós fomos incluídos com ele no seu sepultamento, significa para mim e para você despojamento. Despojamento do quê? Despojamento do nosso eu anterior, como diz Paulo no texto de Romanos capítulo 6. Se você foi unido a Cristo, foi sepultado com Cristo, a lição para o seu coração e para o meu coração é: despoje-se de você. Se livre de você. Deixe o seu eu anterior morrer com Cristo. Como que a gente faz isso? Por decisão diária. Decisão diária. É despojamento, é destruição do velho homem, e é o fato de que a gente precisa se dar conta que se você foi incluído no sepultamento de Jesus, ele fez aquilo de uma maneira vicária. Lembram dessa palavra? Vicária no lugar de todos. Ele não fez aquilo por ele fez aquilo por nós. Nós precisamos então entender que a gente se despojou daquilo para o que Cristo morreu. E ele morreu para o quê, gente? Para os nossos pecados, pelos nossos pecados. Então hoje a gente precisa ter uma posição diante daquilo para o que Cristo morreu. O que é? Eu quero me despojar. O ato de se despojar, sabe o que é? Cristo morreu, mas eu me livro disso. Isso é objetivo. É olhar para você e dizer: isso daqui não tem nada a ver com a nova vida que eu recebi em Cristo Jesus. Por quê? Porque Cristo morreu para isso daqui. Então eu quero me despojar. Eu quero que isso morra. Lógico que isso não é um passe de mágica. Vai ficar presente na minha carne e na sua carne. Mas a atitude interna do nosso coração hoje é: eu estou morto para isso. É a ideia de que a gente precisa se lembrar sempre de que você morreu com Cristo. Seu eu anterior morreu com Cristo. E não uma parte de você morreu. Então, o nosso maior desafio hoje é dizer: o meu eu anterior está crucificado com ele e baixou a sepultura. Eu preciso me despojar. Então, uma simples pergunta de Deus para mim e para você hoje. Tem alguma coisa de pecado para o que Cristo morreu, pecado na sua vida e na minha vida, que hoje eu preciso me despojar? Irmãos, eu não vou fazer um apelo. Quem quer se despojar do pecado, vem aqui na frente. Eu não estou ironizando, não. A gente podia fazer isso. Vamos orar aqui junto para que o Senhor nos dê poder para isso. Mas aí mesmo onde você está e aqui onde eu estou, do que eu preciso me despojar? Mas você está fazendo isso? Eu tenho que te obedecer? De jeito nenhum. Um seguidor de Cristo vai com ele à sepultura. E quem vai com ele à sepultura se despoja. Se livra. Isso é uma decisão racional, embasada na palavra e pautada numa fé pequenininha. Talvez você diga: minha fé é pequena. É um grãozinho, está tudo certo. É essa fé que Deus aceita. Não é a grande fé. Pode ser, que bom que se a sua fé for grande. Mas se você está aqui hoje com uma pequena fé e diz: meu Deus, a vida que eu tenho levado não condiz com a vida de Jesus. Eu não estou falando de religião, não. Estou falando da vida de Jesus que a gente tem visto na palavra. Que o Espírito de Deus abra o meu entendimento e o seu entendimento para que eu e você, a crente, saiba disso. A sepultura de Jesus me desafia a me despojar de algumas coisas. E hoje é o dia da gente dizer: eu vou me despojar. Por quê? Porque eu sigo Jesus até a sepultura. E eu estou pronto para dizer: tchau. Fora. Não quero mais.
que fique presente na minha carne. Eu tenho um amigo que foi meu aluno no seminário e ele veio do mundo das drogas e tal, a carne dele é toda viciada em um monte de coisa. E aí eu falo, e aí, mano, o nome dele, né? Vou falar. Vai que ele está assistindo. E aí, mano, beleza? Beleza. E aí eu falei, como é que tá as coisas? Ele falou, minha carne querendo um monte de coisa e eu não estou nem aí para ela. Morra. Eu falei, estou nem aí. Quer? Idiota. Ele xingava a carne dele mesmo. Sabe? Ela está toda querendo um monte de coisa, mas eu não sou o que ela quer. E eu fico só deixando ela sofrer. Falei, por quê? Por amor a Jesus. Porque Ele é melhor do que eu mesmo. E eu vou me despojando de mim. E desaprendendo a andar no meu caminho. E aprendendo a andar no caminho de Jesus. Isso é morte. Isso é descer a sepultura. Esse é o convite de Jesus. Eu preciso descer a sepultura, irmãos. Todos nós precisamos lembrar o movimento do batismo. Para Batista. Se despoja e se reveste. Mas a gente também precisa se lembrar o movimento do batismo para a aspersão. O Espírito desce e dá poder. As duas coisas estão na Bíblia. E as duas aconteceram no batismo. E as duas são de Deus. A gente precisa se despojar. Do que você precisa se despojar? Descer a sepultura significa isso. Deus não está aqui com uma cadernetinha anotando quem vai fazer, mas Ele está aqui dizendo, olha, quando a gente prova Jesus na gente mesma, a gente se liberta. A gente se liberta de nós. Teve um pastor que escreveu sobre isso. Ele diz, olha, Deus não precisa do seu louvor para ser mais Deus. Quando a gente canta que Ele é santo, Ele não vai ser mais santo porque a igreja está cantando. Ele é santo e ponto. Ele é bom e ponto. Ele é soberano e ponto. Ele é grande e ponto. Mas quando você diz, Deus é santo, Deus é grande, Deus é bom, você se liberta de você. Você para de ter uma vida centrada em você mesmo. E centraliza a sua vida em Deus. E a adoração é isso, uma vida centralizada em Deus. A gente se liberta da gente mesmo. Para provar um ser melhor, Cristo Jesus. Portanto, irmãos, esse primeiro ponto, e só tem esse um fio agora para complementar. É que o pecado não precisa te dominar. Jesus baixou a sepultura e destruiu, para que hoje eu pudesse me despojar daquilo que Cristo morreu. A nossa situação mudou radicalmente. A gente não está mais aqui debaixo de uma escravidão, mas a gente tem a bênção de viver sob a graça de Deus. E viver sob a graça de Deus é a liberdade de dizer, o Senhor me dá poder para que eu possa me despojar de mim mesmo. Que a gente volte para segunda-feira, na semana que se inicia hoje, dizendo, vou trabalhar, vou enfrentar problema, vou enfrentar desafio, despojado de mim e revestido de Cristo. Porque Ele baixou a sepultura e eu vou segui-lo até lá. Eu vou segui-lo até lá. Não adianta a gente ficar, irmãos, olhando Jesus Cristo contemplado na cruz. Muita gente ficou olhando lá. A gente precisa entender que Ele baixou a sepultura e Ele nos incluiu na sua morte, para que hoje eu e você a gente pudesse se despojar da gente mesmo. E aí, segunda lição do sepultamento de Jesus é, siga sem medo da morte, meu irmão. Siga sem medo da morte, porque se hoje nós morremos em Jesus. Se hoje o Senhor me recolher para Ele, para si mesmo, se Deus te chamar para si mesmo, você morre em Jesus. O sepultamento serviu com esse propósito de remover os terrores da sepultura. Por quê? Os terrores, morte significa o quê? Separação na Bíblia. Morreu, separou. Não é assim que a gente até escuta no casamento? Fiquem juntos enquanto ambos viverem até que a morte os separe. Morte separa. E talvez baixar a sepultura nesse momento para a gente, que quando a gente tem alguém que a gente ama, é desesperador, porque você vai se separar de alguém que você ama pela morte, mas também para a própria pessoa, ela vai dizer, meu Deus, eu vou me separar das pessoas a quem eu amo e do que mais eu vou me separar. Mas aquele que morreu, foi incluído na morte e na ressurreição de Jesus, nós podemos baixar a sepultura e a gente fecha os olhos no tempo e abre na eternidade. E quando a gente abrir os olhos na eternidade, nem sei como é que é isso, se Deus, meu Deus,
que podia ser agora, mas aí eu já morri, estou pedindo para morrer, não sei, mas se ele quiser também, está tudo certo, e vamos embora, porque é melhor, mas fechar os olhos no tempo e abrir fora do tempo e contemplar o Senhor tal qual Ele é, sem esse corpo de pecado. Irmãos, que bênção é essa? Que privilégio é esse? Porque a nossa vida é Jesus. Então medite nos sofrimentos de Cristo. O sepultamento foi a parte final da humilhação dele. O sofrimento dele não parou na cruz. Lógico que ele estava sem vida, mas o estado de humilhação, ver Deus encarnado, descer à sepultura, era o complemento do estado de humilhação dele. Mas, ao mesmo tempo que ele desceu à sepultura, o seu resgate foi pago. O meu resgate foi pago. Agora, eu e você, nós estamos livres para ter vida eterna e viver vida eterna enquanto a gente vive. E mesmo quando a gente morrer, a gente não morre ao nada, a gente morre em Cristo Jesus. A nossa morte física vai ser nele. E aí, a gente pode fazer como essas duas mulheres. Eu quero só que você terminar voltando ao texto. É uma informação assim que eu não queria deixar passar. Último pontinho, última frase do versículo 56. E no sábado, está falando das mulheres, elas fizeram o quê? Elas descansaram. Segundo o mandamento. Eu falei, mas essas mulheres são crentes, né? Como é? Jesus morreu, elas estão com os olhos querendo embalsamar, e elas têm um shabat ali, religioso para cumprir, e elas fizeram o quê? Elas descansaram. Eu termino com isso. Que olhar o sepultamento de Jesus desafia a mim e a você, a gente a descansar e ter sábado. Sábado para o judeu é o descanso. O descanso é o quê? Desfrutar relacionamento. Irmãos, quando a gente se despoja da gente mesmo, quando a gente se vê incluído na morte de Jesus, e não mais temor da morte, a gente prova de um descanso que só Deus pode dar, é Ele mesmo. Esse descanso, talvez você diga assim, mas é sexta-feira da paixão e da morte de Jesus, sofrimento e morte, é o dia da angústia. O domingo da sexta para a ressurreição é um dia do sofrimento, mas mesmo naquele sábado sombrio, o que essas mulheres fizeram? Descansaram, segundo o mandamento. Só o Evangelho faz isso. Elas descansaram segundo o mandamento. Que esse descanso venha para mim, para você nessa manhã. E a gente saia daqui dizendo, eu vou me despojar de mim. Por quê? Porque Jesus baixou a sepultura e me incluiu lá. E que o Espírito de Deus traga para mim e para você coisas específicas com as quais eu devo romper por amor a Cristo. Coisas específicas com as quais você deve romper por amor a Cristo. Siga Jesus até a sepultura. Não siga Jesus nos sinais, no grande ministério galileu. Ele vai fazer e você recebe, mas vai com ele até a sepultura. E deixe a humilhação do Redentor mostrar a glória de Deus na tua vida. Tanto quanto os seus milagres. Tanto quanto os seus milagres. Antes da gente orar, eu falei, já sei. Eu já chego nas lutas e já falo, já entendi. O Senhor vai glorificar a humilhação de Jesus. Tá bom. Toma a humilhação de Jesus, irmão. As pessoas tomam a humilhação. Lá no meu trabalho, uma vez, teve uma reunião, em outra empresa que eu trabalhava, e eu ia ser fritado, sabe? Fritado por pessoas. Eu falei, Senhor, já sei. A humilhação de Jesus tem que aparecer, né? E não é assim, tá bom, vai. Não, é bênção, irmãos. É gostoso. Você fala, crente gosta de sofrer? Não. Mas participar dos sofrimentos no parâmetro de Cristo é avivamento. É aquela coisa que você fala, Jesus, o Espírito está aqui. Eu estou cheio do Espírito Santo. É bom receber milagre, mas também é bom participar da humilhação de Jesus. Portanto, como o Rai sempre repete, deixa Deus tratar você na humilhação. Deixa Deus tratar você no sofrimento. Se é isso, essa é a agenda para a tua vida e para a minha vida, a glória de Deus vai manifestar aí, meu irmão. Jesus vai ser glorificado na tua vida. E é para isso que a gente foi alcançado com salvação, para que Cristo seja glorificado. Amém? Vamos orar? Se você precisar confessar pecado, a gente tem essa liberdade de confessar a Deus.
é a Ele que a gente confessa. E é o pecado, quando a gente confessa, a gente deixa Ele. Confessar pecado não é, oh Deus, eu estou com culpa. Não, é dizer, eu quero me livrar disso aqui. Por quê? Porque eu quero viver Jesus. Eu quero me despojar e me revestir dele. É esse o movimento do batismo. Se despoja e se reveste. Amém? E depois nós vamos orar. Confessar os nossos pecados e orar. Para que a gente participe da mesa do Senhor. Oremos. Vamos ter um tempo de oração silenciosa, de confissão. Senhor, nós pedimos que o Senhor nos lave dos nossos pecados, Senhor. Nos lava dos nossos pecados, Deus. A gente quer confessar os nossos pecados diante do Senhor e te pedir que o Senhor nos perdoe. Senhor, a gente não quer andar com esse fardo. A gente quer se despojar. Jesus desceu à sepultura. E nós queremos seguir Jesus em todas as etapas da sua vida. Nós queremos Cristo na nossa vida. É o tema deste ano. Cristo em nós. E nós queremos ir com Cristo, Senhor, onde Ele for. No seu grande ministério galileu, a gente quer receber essas bênçãos. Mas a gente também quer ficar aos pés da cruz. E dali, ver o nosso Senhor sepultado. Ó Deus, obrigado porque o Senhor nos uniu a Jesus na sua morte. Obrigado, Senhor Deus, porque Jesus Cristo morreu a nossa morte. E na sua morte, no seu sepultamento, Ele desceu no lugar dos mortos, na condição dos mortos. Ó Deus, nós temos a liberdade, Senhor Deus, de nos livrar de nós mesmos. Só o sacrifício de Jesus nos dá esse poder, de nos livrarmos de nós mesmos. Senhor, pode usar tudo da vida de Jesus para manifestar a Tua glória em nós. Ó Senhor, a gente sabe que o caminho da glória em Jesus é o caminho do sofrimento. Mas não é um sofrimento que leva à exaustão, ó Deus, à amargura. Não é um sofrimento que leva ao cinismo. Não é um sofrimento que leva, Senhor Deus, à ira, à soberba, à divisão. É um sofrimento, Senhor Deus, que nos liberta, que nos traz coração humilde, humilhados diante do Senhor e nos faz provar um avivamento de ver Jesus Cristo na nossa vida. Que Ele seja achado em nós nesta manhã, Senhor. Senhor, nós pedimos que o Senhor tire o medo da morte. Tire o medo da morte do nosso coração para que a gente entenda que morreremos em Cristo. E quando fecharmos os nossos olhos no tempo, abriremos na eternidade para Ti. Vivemos aqui sem Te ver, Senhor. Andando por aquilo que o Senhor falou. Crendo sem ver. Mas vai chegar um dia que os nossos olhos Te verão, Senhor. Vai chegar um dia, Senhor Deus, em que nós teremos um corpo de glória que poderemos Te ver e não morrer. E que poderemos estar na criação restaurada, Senhor Deus, livre da presença do pecado, Senhor Deus, do choro, da morte, do diabo, Senhor Deus, e viver livremente na criação restaurada. Senhor, exercendo os mandatos que o Senhor nos deu em Cristo Jesus, tudo centralizado na obra redentora dEle e tudo irradiando a glória do Senhor. Deus, a gente deseja isso, Senhor. Se a gente gosta dessa vida no mundo caído, muito mais gostaríamos da vida no mundo restaurado. Se a gente gosta dessa vida aqui, Senhor Deus, em Cristo Jesus, e a gente olha e vê a criação gemendo, Senhor, aguardando a redenção, muito mais gostaríamos, Senhor Deus, de estar contigo no novo céu e na nova terra, Senhor. Acende a chama da esperança da eternidade no nosso coração, e que hoje, Senhor Deus, mortos com Cristo Jesus e ressuscitados com Ele, Senhor, a gente possa celebrar tão grande salvação, Senhor. Apaga, Senhor Deus, as manchas do pecado de nós, Senhor. Apaga as marcas do pecado na nossa vida e que haja cura nas nossas almas, nos nossos corações nesta manhã, Senhor. E a gente seja levantado, Senhor Deus, pelo poder do Teu Espírito. Ó Senhor Deus, o mesmo poder do Espírito que ressuscitou Jesus Cristo naquela tumba, Senhor, que,
ó Deus, Ele opere, Senhor Deus, na nossa vida nesta manhã, Senhor, para que a gente possa, diante do Senhor, participar da Tua mesa sem, ó Deus, sem culpa nenhuma, Senhor, lavados no sangue de Jesus Cristo. É a nossa oração no nome dEle. Amém. Amém. Que bom, né, irmãos? A gente vê que o nosso Senhor desceu à sepultura para que a gente possa se despojar de nós mesmos. Não deixe isso se apagar da sua mente, do seu coração. E quando eu e você, a gente for tentado a seguir nós mesmos, a gente possa se lembrar, não, eu vou me despojar de mim. E vou seguir Jesus aqui. Amém? A gente vai ceiar. Quero dizer para os nossos visitantes que essa ceia é não desta igreja, mas é daquele que faz parte do corpo de Cristo. Se você entregou a sua vida para Jesus, é lavado e remido no sangue dele, na obra de Jesus Cristo, e você confessa que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida, mesmo que você seja de outra igreja cristã, você é convidado pelo nosso anfitrião, Jesus, a participar. Irmãos, a gente crê que o pão e o vinho não são o corpo e o sangue do Senhor, mas eles representam a carne e o sangue de Jesus Cristo derramado naquela cruz. Mas Cristo não está presente aqui, está espiritualmente no nosso ajuntamento do povo dele. Ele garante a sua presença. Vamos reverenciar essa presença? Vamos reverenciar essa presença e honrá-lo. E que na medida em que você for recebendo o pão e o vinho, você segure, não participe ainda, para que todos juntos possamos participar desse momento. E que a gente vá aqui olhando para a eternidade. Enquanto Jesus Cristo não vier, a gente possa vir aqui olhando, seguir, tendo a esperança de que um dia nós estaremos com Ele e com todo o povo dele. Conforme o tempo vai passando, eu vou vendo que a galera que vai indo para lá vai ficando maior. E vai aumentando a saudade no nosso coração. Mas um dia nós vamos estar todos juntos reunidos em Jesus novamente. Amém? Vamos cantar enquanto isso. Nós vamos cantar dos benefícios do sangue de Jesus. E eu vou pedir que à medida que você for recebendo o cálice, a gente vai se colocando de pé. E hoje nós vamos ter um momento diferente. Ao final do louvor, vamos fazer a chamada leitura orante das Escrituras, que é o hábito de lermos em voz alta a palavra. Afinal, temos esse benefício, né? Muitos irmãos, a única palavra que eles têm é aquela que eles têm decorado na mente. E nós temos acesso à Escritura, escrita no aplicativo. E esse texto nos aponta para Cristo, mas não vai ser somente ler. À medida que nós lemos, nós somos lidos pela palavra. Então, permita que esse texto ministre ao seu coração. Vamos cantar e, em seguida, fazemos a leitura de Colossenses.
mesmo espírito de adoração, vamos continuar louvando ao Senhor através da palavra. Vamos todos ler juntos? O Filho é a imagem do Deus invisível e é supremo sobre toda a criação. Por meio dele, todas as coisas foram criadas, tanto nos céus como na terra. Todas as coisas que podemos ver e as que não podemos, como os tronos, reinos, governantes e as autoridades do mundo invisível, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele existia antes de todas as coisas e mantém tudo em harmonia. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio supremo sobre os que ressuscitam dos mortos. Portanto, ele é o primeiro em tudo. Pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse no Filho. E por meio dele, o Pai reconciliou consigo todas as coisas. Por meio do sangue do Filho na cruz, o Pai fez as pazes, aleluia, tanto nos céus como na terra. Isso inclui vocês, que antes estavam longe de Deus, eram seus inimigos, dele separados por seus maus pensamentos e ações. Agora, porém, ele os reconciliou consigo por meio da morte do Filho no corpo físico. Como resultado, vocês podem se apresentar diante dele, santos, sem culpa e livres de qualquer acusação. É preciso, porém, que continuem a crer nessa verdade e nela permaneçam firmes. Não se afastem da esperança que receberam quando ouviram as boas novas, que foram anunciadas em todo o mundo e que eu, Paulo, fui designado servo para proclamar. Unidos dessa verdade, vamos declarar que somos livres. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Está presente aqui, irmãos. A presença de Deus se faz percebida no nosso meio. E livres, nós vamos dedicar este pão e este cálice para a ceia do Senhor. Senhor, nós consagramos a Ti este pão e este cálice para este memorial da ceia do Senhor. Obrigado porque o Senhor se faz presente aqui. Não no pão e no cálice, mas a Tua presença é manifesta no ajuntamento do Teu povo que está reunido sob Teu nome. Obrigado, Senhor Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá de livres, lavados no sangue de Cristo, comermos este pão que o Senhor nos dá e bebermos este cálice que é Teu. Obrigado por essa ceia e nós faremos isso todos os meses até que o Senhor volte, quando estaremos diante de Ti, ceando na Tua presença. Mantenha acesa a chama da esperança, Senhor, da eternidade nos nossos corações. Que isso que nós recitamos da palavra seja verdade crida dentro de nós. E que a gente mantenha firme essa confissão, Senhor, da palavra, e ela não se aparte de nós, ó Deus. É para a glória do Senhor e no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Podemos comer o pão e beber o cálice do Senhor.
Glórias ao teu nome, Senhor. Nós te seguiremos, Senhor, todos os dias da nossa vida, despojando-nos de nós mesmos e nos revestindo de Cristo. Senhor, que texto maravilhoso esse da palavra que a gente cantou e recitou agora. Meu Deus, que avivamento que a palavra gera no nosso coração, Senhor. Que constrangimento de olhar para a obra de Cristo Jesus e ver o reflexo dessa obra na nossa vida. A gente quer ser achado nele, Senhor. Que Cristo cresça e a gente diminua, Senhor. Estamos livres para te amar, Senhor. Obrigado por essa libertação, Senhor. Obrigado pela bênção de poder nos reunir aqui e na tua presença, Senhor, te adorar, ouvir a tua voz na palavra, Senhor. De fato, mais vale um dia nos teus átrios, na tua presença, Senhor, do que uma vida toda longe de ti, Senhor. Que essa marca que o Senhor nos deixa da tua presença não se apague nas lutas, nas dificuldades, mas a gente possa sair daqui com a chama acesa, Senhor, do Evangelho no nosso coração, e essa confissão que fizemos da Bíblia seja um alvo a ser alcançado, regado, perseguido em oração e vigilância, Senhor. A gente te ama, Senhor, a gente te ama e te adora, Deus. Tu és a nossa riqueza, Senhor. Tu és o nosso tudo, Senhor. Sem o Senhor nós não podemos viver, ó Deus. Obrigado pela bênção, Senhor, de estar aqui nesta manhã. Obrigado, Deus, por essa família maravilhosa que o Senhor nos deu. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Em Cristo agradecemos. Amém.